Oi pessoal, tudo bem? Olha lá, Dona Vera, já na telinha do Cozinhando em Libras. Você tá famosa, mãe, muita gente já te conhece, que maravilha! E eu aqui, Andresa, filha dela, narrando as histórias para quem não entende nada de Libras. Legal, pessoal? Então, meu objetivo aqui não é fazer uma tradução do que minha mãe está falando, é simplesmente contextualizar, fazer uma narração para o público que não entende de Libras. Valeu? Gente, bolo de cenoura com chocolate! Uhul! Aleluia! Atendendo a milhares de pedidos! Olha que fantástico! Liquidificador! Ô, praticidade! Aí sim, hein? Gente, muitas pessoas nos pediram para fazer bolo de cenoura. 3 cenouras médias, de preferência orgânicas, dá aquela descascadela básica e pica e joga no liquidificador. 4 ovos. Por que a gente sempre abre os ovos antes? E um de cada vez, porque não podemos correr o risco de ter nenhum estragado e ferrar com a receita, né, gente? Por amor de Deus. Óleo, 1,5 xícara de chá de óleo. Valeu, gente? Pode ser óleo de girassol, óleo de canela, até óleo de soja. Por enquanto é isso. Bate lá, Vera, bate bem. Já tá bem molhado, vai ser tranquilo. Gente, tem uma curiosidade inacreditável. O bolo de cenoura, ele é um dos itens mais buscados no Google. E na época da quarentena, ele cresceu até mais de 10 vezes. Que bom, todo mundo fazendo bolo de cenoura em casa. Obrigada, obrigada. Que delícia, mãe. Molecada feliz, um bolinho reconfortante. Agora açúcar. 2 xícaras de chá de açúcar. Enquanto eu contava sobre o Google, Dona Vera já colocou o forno ali pré-aquecido a 180 graus. Não vamos esquecer para não perder tempo, né? Porque quanto mais rápido esse bolo ficar pronto, melhor. É delícia! Vamos lá. Já colocou o açúcar ali no bowl, aí joga essa mistura, ó, como bateu legal, bateu fácil. Junto com açúcar e aquela colherzinha de arame ali, o famoso fouet para os chiques. Bate, bate, bate. Coloca primeiro, dissolve primeiro o açúcar e depois vão colocando os outros ingredientes secos. Beleza? Vai, Dona Vera, abraço de boleira. Outra curiosidade, o bolo de cenoura nasceu nos Estados Unidos. Olha lá, farinha de trigo. Quanto tem de farinha de trigo aí, mama? Juntas, os dois potinhos são de farinha de trigo. 3 xícaras de chá de farinha de trigo, mais 1 colher de sopa. Então são 3. Esse bolo dá um bolo grande, olha lá, nossa forma grandinha e tal. Por quê? Ele é sucesso total. É daqueles que assim, o pessoal fica se degladiando para comer um pedacinho a mais. E, gente, bolo de cenoura, olha a curiosidade, na época, no século XVIII, que foi quando esse bolo surgiu lá nos Estados Unidos, na época da guerra, o açúcar era muito caro e a cenoura, ela é um legume adocicado, então por isso que inventaram de fazer bolo de cenoura. Só que aí, óbvio, a receita já mudou pra caramba, se modernizou. Colocamos o açúcar e aqui no Brasil, a gente como é doceiro, ainda coloca o quê? Cobertura de chocolate. Oh, que lindo! Olha a cor desse bolo. Vai incorporando as farinhas, dá uma olhadinha, tem que sair, tem que dissolver completamente a farinha. Então mexe, 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 mexe. Se a sua farinha tá um pouquinho empelotadinha, passa pela peneira. Sal, uma pitada de sal, uma colherinha de café de sal. O sal, a gente tem aprendido cada vez mais com os grandes chefes de cozinha, né? Ele realça o sabor do doce, ele traz uma coisinha diferente, assim, uma pitadinha de sal no meio do doce.
É isso aí, que loucura, loucura, loucura. Olha que cor linda. Ô, delícia, super chique, super versátil, super para comer a toda hora, super todo mundo ama. E vamos lá. 1,5 colher de sopa de fermento. Normalmente é uma colher só. Porque essa receita vai 1,5 colher, porque de fato são um pouquinho mais de 3 xícaras de farinha de trigo. Vai dar um bolaço delicioso. E tem uma outra coisa, a gente aqui gosta de comer com essa cobertura de chocolate, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas o americano, ele gosta de comer com uma cobertura de cream cheese. Ah, mas eu sou mais a nossa versão, né, gente? Fala sério. O brasileiro pega a ideia do vizinho, de cima, do primo rico e faz melhor. Oh, que delícia! Gente, as crianças amam, os pais amam, os avós amam, os bisavós amam, os tataravós amam. Bolo de cenoura é uma unanimidade. Fala sério! Pode ser que a pessoa goste ou não da cobertura de chocolate, mas do bolo de cenoura. E lá está a forma, obviamente, untada e enfarinhada. Tem paciência, eu sei que é chato fazer isso. Untar a forma não é a melhor coisa do mundo. Essa forma aí tem 30 por 20. Beleza, gente? Mas tem que untar, não tem jeito, senão o bolo gruda todo. E depois fica pior a emenda que o soneto. Bolo gostoso. Esse bolo é econômico também. Imagina, né? 3 cenouras, faz em casa. Deixa de preguiça. Estamos em quarentena, você está economizando umas horinhas de trânsito. Oh, que delícia. A molecada vai ficar feliz da vida. O forno pré-aquecido a 180 graus. Coloca lá a mama e 180, normal. Programa aí. A partir dos 25 minutos começa a dar uma olhada, gente. Porque esse bolo, dependendo do forno e tudo mais, ele pode ir mais rápido, ele pode ir mais devagar. Mas vamos dar uma olhada. Vamos usar aquele velho e famoso truque do palito. Colocamos lá 25 e ligamos. Vai, edição, ajuda a gente aí para passar mais rápido. Eita! Agora nós vamos lá. Tá faltando 10 minutos pro bolo ficar pronto. A gente tá olhando, em teoria tá tudo ok. Então, quando tá faltando 10 minutos, nesses 15 minutos que já passaram, lavamos a louça, guardamos tudo. Ó lá, a gente vai sair dessa cozinha com tudo resolvido. Faltando 10 minutinhos, vamos fazer a cobertura de chocolate. Mais uma facílima. É legal que você vai ganhando tempo. Vai, Vera, põe na panela que eu já tô com água na boca. Ó lá. Água. Quanto vai de água, mãe? 150 ml de água. Coloca ela primeiro, que é para facilitar. E ali já tô vendo os ingredientes. Açúcar. Claro, né? Para deixar um negócio bem gostoso. 1 xícara e mais 1 colher de sopa de açúcar. Essa calda, ela não é uma cobertura tipo brigadeiro. 1 colher de sopa de manteiga, que ela fica aquele chocolatinho um pouco craquelentinho, assim, craquelado, sabe? Fica meio durinho. Mas Dona Vera, ela aplicou um truque aqui, que depois eu conto pra vocês. Então já foi a manteiga, já foi o açúcar, e agora vai o rei da história, o achocolatado. Oh, meu Deus! O pessoal já começa a se animar com esse bolinho achocolatado.
achocolatado, pode ser de qualquer marca, a gente sabe que tem duas aí que são mais famosas, né? Fica aquela briga, eu gosto mais da tal, eu gosto mais da tal. E aí, gente, usa a que você mais gosta, uma xícara de achocolatado, ó lá. Se você gosta de muita cobertura, faz o dobro. Aqui, como diz a nossa amiga Rita Lobo, que eu cito de vez em quando, você é livre, amiga. Faz o que você quiser. Amigo, ouvinte, vamos lá fazer o bolo das nossas vidas. Vamos lá. E aí, mãe? Deixou ali uns 3, 4 minutinhos, que é para dar aquela super mega ultra incorporada. Pronto, olha lá! O bolo ficou pronto, junto com a cobertura. Que planejamento, mãe, que visão. Opa, ficou um pouquinho grossinho, olha lá, o forno já piscando. E aí, mãe, ficou pronto ou não ficou? A gente prefere fazer essa cobertura com água, que fica um bolinho mais simples. Mas se você quiser fazer um brigadeiro, não tem problema nenhum. Faz o brigadeiro do jeito que você gosta e coloca em cima. Tá tudo certo. À vontade. Uma lata, 2 latas, quer transbordar de cobertura? Quer fazer na forma com buraco para ficar aquele chocolate naquele buraco ali do bolo? Pode fazer também, não tem problema nenhum. Mas a gente vai fazer um esquema sem frescura. Foram exatamente 25 minutos. Agora, tá quente pra caramba a forma, acabou de sair, mas ficou perfeito, né? Olha que bonito. Se você quiser desenformar, desenforma, claro. A gente não vai desenformar, não. Vamos deixar aí mesmo por enquanto. E essa calda, o ideal é que a gente coloque no bolo ainda quente. Vamos ver, dona Vera. Quem quiser que a calda fique só em cima, bem bonita, não faz esses furinhos. Simplesmente joga a cobertura e valeu. Quem quiser que a cobertura entre no bolo, que é o caso da dona Vera e da... Ave Maria, a molecada tá aqui hoje, ó, querendo bolo. Fura. Claro que a gente fez essa gravação de propósito no dia que tem criança em casa, né, gente? Também não vamos sacanear. Beleza, olha lá a caldinha. Que cheiro bom! Qual que é o legal desse bolo? É de manhã? Vai bem. Depois do almoço? Vai bem. Na sobremesa? Vai bem. No café da tarde? Vai ótimo. Ó, tá vendo, gente? Dona Vera quis fazer o esquema roots ali, fez os buraquitos e pá! Então, a grande parte da cobertura, ela penetrou no bolo. Se você quiser deixar ele mais bonito, mais elegante, não precisa fazer os furinhos. Pode deixar ele bem retinho e a cobertura em cima. Vamos esperar esfriar um pouquinho? Eu sei que a tentação é grande, mas já voltamos. Ê, que alegria, hein, mãe? Dona Vera gosta desse sistema roots de bolo de cenoura. Vamos ver se ficou mesmo a cobertura dentro ou se ela desapareceu. Oh my God! Não, por favor, volte. Cobertura deliciosa. Quem quiser colocar um granuladinho também em cima para ficar bonito, vai, dona Vera, experimente. Olha isso! A cobertura entrou toda no bolo, ele tá fofinho. Ai, que maravilha. A gente não aguentou esperar até o dia seguinte, que é quando ele vai ficar mais consistente, você consegue cortar pedaços mais bonitos, né? A gente tá comendo ele com um pouquinho quente. Olha lá, dona Vera. Uau! Digo eu, mãe. Dá logo um pedaço desse bolo. Faça meu favor.
De novo, né, gente? Quer deixar ele mais bonito? Não faz os furinhos. Quer deixar ele suculento? Faz furinho pra caramba. A gente tá em casa. Valeu demais. Um bolo econômico, prático, fácil pra caramba. E é o querido da internet, especialmente na quarentena. Gente, quer saber tudo sobre o Cozinhando em Libras? Não quer perder nenhuma receita? Curte o nosso canal do YouTube e aciona o sininho. Valeu, galera, até a próxima, um beijo! Caneca de micro-ondas, vai sujar praticamente uma caneca, um garfinho e mais nada. É um bolo de preguiçoso, é um bolo para criança, pô, é super legal a gente ensinar as nossas crianças a se interessar pela culinária assim, fazendo um bolinho de caneca. Parece uma brincadeira de massinha e dá certo, depois o bolo fica super gostoso, delicioso. Beleza, já incorporamos também a farinha de trigo, dá uma mexidela, manhinha e finalmente corre. Quem quiser ser uma coisa um pouquinho mais sofisticada, bonitinha, pode passar farinha na peneira, né? Que é mais garantido. Vocês vão ver que esse bolinho ele fica uma farinha um pouquinho manchadinha, mas não altera em nada o sabor. É um bolo para ser rápido mesmo, prático, bolo de preguiçoso. Agora o fermento, a gente sabe, né? Não dá para colocar muita força na hora que você está incorporando o fermento na receita. Tem que ser mais delicado, dar uma mexidinha assim, um pouco mais soft. É importante que essa caneca seja grande, tá, pessoal? Que comporte aí pelo menos uns 350 ml. E não necessariamente precisa ser uma caneca, pode ser um bowl pequeno, ou uma caneca grande ou um bowlzinho pequeno que, claro, vá ao micro-ondas. Olha o boneco de neve aí na geladeira da Dona Vera. Acho que tá aí desde o Natal. Jesus amado. Gente, 3 minutos em potência alta no micro-ondas. Tá pronto! Obrigada, edição. Não nos faz esperar 3 minutos. Ó, tá vendo como ficou um pouco manchadinho ali? Quem quiser ter o cuidado de passar os ingredientes na peneira, não tem problema nenhum. Agora vai, Dona Vera, desinforma, vê se deu certo esse negócio aí mesmo. E claro, depois que a gente desinforma, pode comer na caneca mesmo, né? Não tem necessidade, a gente só quer mostrar como que ficou. Mas depois que desinforma, dá até para fazer uma sobremesa se você quiser dividir para 2 pessoas. Chegou alguém de última hora no meio do teu bolo? Ah, tudo bem, vai, te dou um pedaço. Comer ele quentinho, assim, recém saído do micro-ondas, com uma bola de sorvete de creme, ou com uma bola de sorvete de qualquer coisa, uma colherada de doce de leite, uma colherada de brigadeiro, uma geleia de morango, uma banana também, de repente amolecida no micro-ondas. Qualquer combinação a mais aí vai transformar esse bolinho aí simplão em uma baita de uma sobremesa ou um baita de um lanchinho da tarde, assim, bem gostoso, perfeito pro inverno. Vai, Dona Vera, come logo esse bolo de se tá bom ou se não tá. Tá muito parecido com um bolo que a gente leva 1 hora pra fazer. Se jogar um brigadeirinho com granulado aí em cima, pô, matou. Delícia! Gente, aproveitem que essa receita é pra todo mundo, hein? Isso é que é inclusão. Um beijo, até a próxima! Pessoal, vamos lá, Dona Vera já tá na telinha e o Cozinhando em Libras segue em ritmo de festa junina. Gente, a receita de hoje é simplesmente uma delícia. Bolo de milho com coco. Sabe aquele bolo que lembra um dia de fazenda? Gente, eu fui passar o final de semana na casa de uma amiga e acordamos pela manhã em clima de fazenda total. Aquele cheirinho de café de coador
junto com esse cheiro de bolo de milho que invadiu a casa inteira, eu falei, amiga do céu, que delícia esse bolo. Aí ela, meu, não vou nem te contar como é simples, vou te passar a receita, mas não conta pra ninguém. Aí eu, claro, não vou contar pra ninguém, só pra todo mundo que assiste o Cozinhando em Libras, né? Falei, mãe, você não vai crer, vamos fazer essa receita no Cozinhando, porque são 4 ingredientes simplérrimos. Primeiro a gente começa com 3 ovos, ovito. Essa receita é legal porque ela dá pra você fazer ela mais naturebona, saudável, tal, super orgânica. A exceção do leite condensado, né? Mas tá tudo ótimo. Até dá pra fazer um leite condensado mega natural, mas é um pouco mais difícil, né? E aí o coco ralado são 120 gramas que a gente comprou na feira. Mas é claro, aquele dia de mais apuro, você pega o pacotinho e tá tudo certo. Mas o da feira, claro, é mais gostoso, mais saudável. Da mesma forma o milho, né, que a gente vai colocar no liquidificador daqui a pouco. Então já foi o ovo, né, que se for orgânico é melhor, um ovo caipira, um ovo orgânico, 123 ovos, 120 gramas de coco ralado, uma lata de leite condensado, que é para dar aquela cremosidade nesse bolo. Partiu o leite condensado, lá se foi. E finalmente o milho. Então são só esses 4 ingredientes: ovos, coco ralado, leite condensado e milho. O milho também, aqui a gente debulhou, cozinhou e debulhou 3 espigas pequenas, tá? Então ele dá um pouquinho mais do que uma lata, mas poderia ser uma lata de milho também. Então naquele dia de apuro dá para fazer o bolo da mesma forma e ele fica também delicioso. Mas quando a gente passou na feira, comprou a espiga, tem um sabor especial, né? Fica mais caprichado. E é só isso, gente. Esse bolo não vai farinha, não vai fermento, não vai nada. Bateu no liquidificador, os líquidos são suficientes para incorporar o leite condensado com os ovos e pronto. Bom, claro que a gente já tem ali do lado uma forma untada com manteiga e farinha de trigo, aquela coisa clássica. Todo começo de carreira a gente tem que untar um monte de forma. Então é isso. Esse bolo ele fica aquela textura mais cremosa. Ele não é um bolo que cresce loucamente, nada disso, porque não vai fermento, né? Então, bom, o forno pré-aquecido clássico a 180 graus. Ele também não pode assar em temperatura mega alta, porque senão ele vai queimar e não vai dar a cremosidade que ele merece. Legal? Então, 180 graus, mais ou menos uns 20 a 30 minutos. Aí tem que ficar de olho, tá? Quando ele estiver douradinho em cima, é porque já está no ponto. Ô, dona Vera, já estás aí na degustação? Oh, que mesa junina é essa, né? Uma toalha de chita já dá uma cara mais alegre. Delícia! Então vamos lá. Olha, a gente fez uma receita para uma forma de 22 centímetros de diâmetro. Então, como o bolo não cresce muito, porque não vai fermento, ele de fato fica assim mais baixinho. Se você quiser, dá para fazer 2 receitas nessa mesma forma de 22 ou usar uma forma de 18. Mas tanto faz, a gente faz essa uma receita na forma de 22 e funciona deliciosamente bem da mesma forma. Ai, dona Vera, conte. E esse bolinho com um cafezinho com leite, ele vai bem no café da manhã, ele vai bem umas 10 horas da manhã, depois ele vai bem depois do almoço, depois ele vai bem lá pelas 5 da tarde e depois do jantar também funciona legal. E ainda por cima antes de dormir, né, para aquela ceia,
vai bem também. Ou seja, eu espero que vocês curtam, não tem desculpa, qualquer criança consegue fazer, incentivem seus filhos para aprender essa receita que é super fácil. Obrigada por estar com a gente, um grande beijo e uma ótima semana junina para todo mundo. Beijão! Bring me into golden sunlight.